porque obviamente a gente viu pela pesquisa, pela nossa enquete, que as pessoas estão percebendo que, por exemplo, esses dois fatos mais recentes agora, essa alteração da lei de improbidade que foi votada no Congresso no ano passado, vale só dizer, tá? E agora essa discussão apenas de qual é o alcance da lei para os candidatos que pretendem agora concorrer a essa próxima eleição. E também essa condenação dos procuradores da Lava Jato estão piorando o combate à corrupção no país. Doutor João Grande está comigo aqui no estúdio, advogado. Doutor, seja bem-vindo. Na sua opinião, a gente está tendo justamente uma piora no combate à corrupção e esses dois casos especificamente, eles pioram? Eles tornam mais difícil o combate à corrupção? Boa tarde, Adalberto. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que é importante pontuar, primeiro, que, como você bem colocou, a lei ela já está em vigor há um ano. O que está sendo discutido agora, nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, é justamente se os efeitos dessa lei vão retroagir ou não. No que diz respeito à lei, é importante lembrar que eu até consigo compreender a boa intenção do legislador no sentido de proteger os funcionários públicos, o servidor público. Afinal de contas, segundo um estudo recente de 2019, nós temos mais de 10 milhões de servidores públicos no Brasil. Isso sem contar administração indiretas, estatais e tantos outros. Então, imagine um funcionário público de uma pequena prefeitura de um município de poucos mil habitantes, por exemplo, na Amazônia. É razoável, é natural que esse servidor não tenha conhecimento aprofundado da legislação e venha, eventualmente, a incorrer num ato de improbidade administrativa. Mas o que seria melhor para um aperfeiçoamento dessa legislação seria separar o servidor público de agentes políticos. Muito bem, no que diz respeito ao julgamento do STF, que pode ou não ser continuado na próxima semana, eu entendo que realmente será um retrocesso se o Supremo entender que deve retroagir os efeitos da lei. Na verdade, é mais uma medida de incentivo à corrupção, né, contra o combate à corrupção. Doutor Roberto Oliviano, procurador, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Na sua opinião, a dificuldade está maior agora para combater a corrupção no país? Desvio de função de funcionário público, desvio de verba por políticos em cargo e mandato efetivo? Boa tarde, Adalberto, boa tarde, doutor João, boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui debatendo com vocês. Eu concordo com o João. Doutor João, concordo com a plateia que está votando e se diz que a voz do povo é a voz de Deus. Parece que 87% dos votantes estão se posicionando no sentido de que a dificuldade ela é maior a partir desta nova lei, a Lei 14.230, e também a partir dessa decisão do TCU. De fato, as pessoas estão tendo uma boa sensibilidade. A meu ver, a Lei 14.230 trouxe, sim, dificuldades para o combate à corrupção. É bem verdade que o Congresso pode modificar os parâmetros legais, é uma prerrogativa do Congresso, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Aliás, o Instituto Não Aceita Corrupção e a Confederação dos Servidores questionam a constitucionalidade de 10 pontos desta lei, é a ADI 7156, que não está em debate ainda. Não é? Mas eu concordo com o doutor João quando se posiciona no sentido de não ser razoável a retroatividade. Até porque, Adalberto, a Constituição é clara ao dizer que retroatividade de lei mais benigna é algo específico para as novas regras penais. Não é? E o ministro Alexandre de Moraes, ele foi categórico ao dizer isso. E já há vários acórdãos que foram relatados em mais de uma oportunidade pelo ministro Alexandre, pelo ministro Barroso, ao dizer que a matéria da improbidade é uma matéria de natureza civil. Não é? E o que retroage é a nova lei, é a nova norma penal. Não é? E aqui nós estamos tratando de uma nova norma de natureza civil. Portanto, não é plausível esta retroatividade. O ministro Alexandre de Moraes, ele se posicionou em relação a vários temas. Ele disse que não é possível a retroatividade em matéria de prescrição. Ele disse que o dolo não se modificou com essa nova lei.
não é? Ele diz que casos já julgados não são atingidos e diz que, em matéria de culpa, deve se examinar caso a caso, né? Portanto, vários pontos foram enfrentados pelo ministro Alexandre de Moraes. Esperamos que a maioria acompanhe o ministro Alexandre no seu funcionamento. Só para fechar o meu comentário, eu lamento muito a decisão do TCU, que ainda é monocrática. Espero que o pleno do TCU reveja essa decisão. É uma decisão ruim que desmerece, que desestimula o combate à corrupção. Não é razoável que aqueles que se encorajam a combater a corrupção sejam responsabilizados a pagar diárias, né? Agiram de boa fé, e não é plausível que haja essa responsabilização absurda. Tenho certeza que o pleno do TCU reverá essa decisão, e se não houver essa revisão, judicialmente, tenho certeza que ela será revisada. Eu já volto a esse assunto. Vamos só ouvir em relação à primeira questão da improbidade. Doutor Gustavo Schiffler, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Nesse aspecto, o senhor acha que a lei tem que... Primeiro, tem um problema de insegurança jurídica. O Supremo não decide. E como tudo agora passa pelo Supremo, o Supremo tem que entender que daí a velocidade do julgamento precisa ser maior também, porque senão eu estou com uma eleição, semana que vem as candidaturas vão ser decididas, a eleição no dia 2 de outubro, ou seja, logo, e o Supremo não se decide sobre isso, o que pode gerar um embaralhamento nas candidaturas e campanhas. Na sua opinião, essa lei de improbidade que já tem problemas porque ela afrouxou a forma de punir, por exemplo, funcionários públicos e políticos que se desviam da função e desviam recursos também. Mas, na sua opinião, a lei tem que retroagir ou não? Boa tarde, Piotto. Boa tarde aos meus colegas, aos ouvintes aqui da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade. Esse tema específico, né, da retroatividade, ele não é um tema inédito na discussão jurídica aqui do nosso país. Muito embora, né, de fato, a nossa Constituição ela preveja que essa retroatividade ela se dá quando a lei é mais benéfica na seara penal, historicamente, os nossos tribunais eles expandem essa interpretação para que essas leis mais benéficas elas também tenham essa retroatividade em matérias de direito sancionatório como um todo. Portanto, ao menos na nossa jurisprudência, ao menos historicamente, temos decisões, inclusive, do STJ nesse sentido, as novas leis com matéria de direito sancionador que sejam mais benéficas, elas retroagem. Então, a discussão, no meu ponto de vista, quando nós pensamos em como essa lei impacta o combate à corrupção, ela precisa ser separada no impacto dela ao passado e ao impacto dela também ao futuro. Mas, em relação doutor, ao impacto em futuro. Objetivamente, o senhor acha que a própria lei em si, e se ela retroagir, ela piora o combate à corrupção no país? Caso se entenda que a lei deve retroagir, em alguns casos, ela vai trazer justiça para pessoas que foram condenadas pela lei de improbidade administrativa indevidamente. Talvez para outros casos ela traga uma injustiça, essa sensação de injustiça, sobretudo em casos, né, mais famosos, casos que estão aí na nossa mídia, eu acredito que elas afloram nesse momento. Mas não há uma resposta única para isso. Há muitos casos de injustiça na aplicação da lei de improbidade. Bom, vamos entrar nesse segundo assunto, porque obviamente tem chamado a atenção. Quando a gente divulgou essa notícia aqui essa semana sobre a condenação dos procuradores da Lava Jato, houve muita repercussão aqui e evidentemente negativa em relação à decisão do TCU. Mas vamos lá, só para a gente ver nesse momento a nossa enquete, qual é a parcial do momento. Temos aí, Felipe, por gentileza? A enquete que nós estamos fazendo é: o combate à corrupção perde força com a nova lei de improbidade, que ficou muito mais frouxa em relação a conter abusos, exageros e erros de administração pública, ou seja, de funcionários públicos e também de políticos, e também esta condenação específica aos procuradores da Lava Jato pelo TCU. A gente aumentou ali o percentual, né? 88,65%. Dizem que sim, isso piorou. 11,35%. Bom, vamos lá no caso do TCU, porque ele chama atenção. Nós tivemos uma fase nesse país em que se entendeu que o combate à corrupção era absolutamente amplo e restrito. Chegou às autoridades, e eu estou falando desde o Mensalão e também agora do Petrolão, onde a Lava Jato teve papel absolutamente decisivo. A gente tem visto decisões, essa do TCU é só mais uma série de decisões da Justiça que de alguma forma tem retrocedido no combate à corrupção.
Eu vou lhes perguntar objetivamente, porque isso tem a ver com a nossa eleição. O caso do ex-presidente Lula, naquele entendimento do ministro Fachin, que boa parte do mundo jurídico se disse absolutamente assustado, assombrado, de zerar o processo, porque reconheceu, depois de julgamento, na primeira instância, na segunda instância e no STJ, e algumas do próprio Supremo Tribunal Federal, que Curitiba não era a sede correta para fazer o julgamento da Lava Jato. Tudo começou ali. Na sua opinião, doutor Oliviano, eu começo com o senhor. Esse é o problema? Veja, primeiro queria só complementar um ponto que eu não consegui falar na resposta anterior sobre a lei de improbidade, Adalberto. É importante dizer que se houvesse a intenção de ser aplicada aos casos antigos, a lei poderia tranquilamente prever esta aplicação de maneira tranquila no próprio texto da lei, né? E a lei não prevê isso. O ministro Alexandre, no seu voto, registra este ponto, né? Em relação à segunda questão que você está trazendo agora, realmente me preocupa bastante me preocupam bastante essas questões todas. Este caso que você menciona, o caso do ex-presidente Lula, todos esses pontos, essa questão aí do TCU e tudo mais, todas essas situações, elas geram aquilo que a gente começou a falar, você anunciou no início, essa sensação de insegurança jurídica, né? De insegurança, essa sensação de que a justiça não é funcional, né? Há uma expectativa de que a justiça não seja prestada de uma maneira célere, né? E que o Supremo nos ofereça essa segurança jurídica que não é apresentada, né? Nessa questão do ex-presidente Lula, por exemplo, poderia ser decidida a questão da incompetência, mas ela deveria ter sido reconhecida, Adalberto, desde o início, né? Por que tanto tempo para decidir isto e tanto dinheiro se gastou com a movimentação da máquina judiciária para lá na frente este assunto ser decidido desta forma? É muito difícil explicar isso para o contribuinte que custeia esta máquina, né? Nessa questão do TCU, da mesma maneira, é uma questão muito difícil explicar, porque os procuradores estão fazendo o seu trabalho de boa fé. Não é razoável esta condenação, Adalberto. Não é justo, não é plausível, né? Então, tudo isso parece realmente contribuir para nós não termos um bom combate à corrupção, e isso parece dificultar realmente o combate à corrupção. Eu fiz menção ao caso do ex-presidente Lula por duas razões, porque parece que foi ali que houve uma virada no entendimento da justiça em relação a vários casos da Operação Lava Jato, e também até porque foi exatamente essa a decisão do ministro Fachin, depois referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que devolveu o ex-presidente Lula à condição política de poder concorrer neste ano, ou seja, na eleição deste ano. Doutor João Grande, especificamente neste caso, na sua opinião, nós estamos tendo uma dificuldade ainda maior, porque me parece que essa condenação da Lava Jato, dos procuradores da Lava Jato, e eu vou só citar aqui dois casos. Textualmente, na decisão do TCU o pagamento foi desproporcional e antieconômico de diárias e passagens a procuradores escolhidos sem critérios objetivos. O doutor Deltan Dallagnol, ex-procurador, fez menção de que ele precisava buscar quem eram os melhores por uma operação que tinha o tamanho da Lava Jato. A multa que eles vão receber de 200 mil, porque obviamente tomaram essa decisão, e vão ter que devolver 2.800.000 reais aos cofres públicos. Segundo o Ministério Público do Paraná, a Lava Jato já teria recuperado 25 bilhões de reais. Na sua opinião, doutor, foi essa mudança na interpretação da justiça que parecia mais dura em relação à corrupção e agora mais leniente em relação a casos como esse? Sem dúvida, Piotto. Se me permite, eu só queria rapidamente voltar no tema da improbidade para respeitosamente discordar do meu colega no que diz respeito a você emprestar uma regra do direito penal ou criminal, né, de poder retroagir se for mais benéfico ao réu, porque não faz sentido, na minha opinião, esse argumento de que tem caráter sancionatório. Imagine, por exemplo, um contrato de locação. Se o locatário não paga a locação no dia do vencimento,
sujeito, ele está sujeito a uma multa, que tem também um caráter sancionatório. E nem por isso os efeitos vêm retroagir. Então, só para complementar essa questão de retroagir os efeitos da lei, não me parece razoável. No que diz respeito ao problema do combate à corrupção, especificamente aí do ex-presidiário Lula, eu tenho grande dificuldade de entender o que se passou na cabeça do ministro Fachin. Veja, se nós estivéssemos falando de um caso do João da Silva, que ninguém sabe quem é, e que depois de anos esse processo aporta no Supremo Tribunal Federal, e então o ministro Fachin observa que não era a competência correta, o local onde ele deveria ser julgado estava correto, tudo bem, mas nós estamos falando de um processo que todo mundo ouvia falar diariamente, todos os dias, em todos os telejornais. E depois de 5 anos, o ministro Fachin percebe que estava numa competência errada. Muito conveniente, inclusive, porque estava muito próximo do prazo de prescrição, e o que aconteceu é o que nós estamos vendo aí, um ex-presidiário participando das eleições. E só para complementar, eu acho que vale essa crítica para o STF, Supremo Tribunal Federal, Piotr, realmente tem assumido aí um protagonismo, é um órgão ativista judicialmente, né? A gente aprende na faculdade de Direito que juiz fala nos autos. Hoje nós estamos a alguns meses da Copa do Mundo e a população não sabe o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira, mas conhece quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. É um órgão também corporativista, acabou de aprovar um aumento de 18% de salário deles, não estão satisfeitos com o teto de 39 mil, vai para 46 mil, fora os penduricalhos como auxílio moradia, auxílio livro, paletó, licença remunerada para estudar no exterior e tantos outros. Então, se o Supremo realmente, o julgamento for no sentido de retroagir, eu entendo que é mais um desserviço que está prestando para a população. E o caso, finalmente, do procurador, o ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, é realmente um verdadeiro absurdo. É uma inversão de valores que nós estamos assistindo nesse país. Quem combate a corrupção é punido e os corruptos estão aí, soltos e disputando as eleições. Doutor Gustavo Schiffler, qual é o seu posicionamento? Eu fiz menção, vou repetir aqui, a esse caso especificamente, porque além do impacto que tem nesta eleição, também parece que foi ali que houve uma mudança no comportamento da justiça em relação a recursos ou concessão de delação premiada em relação a todos os casos que estavam sendo apurados pela Lava Jato. Do ponto de vista da justiça, claro, a mudança no posicionamento da justiça. Obrigado, Piotr. Sob o ponto de vista da justiça, sob o ponto de vista do direito, né, a lei de improbidade, essa é a mensagem que eu gostaria de passar, ela, com essa alteração, ela busca qualificar o sistema punitivo. Ela busca punir melhor aqueles que realmente são desonestos. E é nesse sentido, né, e nessa mensagem, que quando nós olhamos para o que a nova lei de improbidade trouxe, e nós percebemos, por exemplo, maior protagonismo ao Ministério Público, nós percebemos, por exemplo, sanções até mais gravosas na nova lei de improbidade, quando nós percebemos, por exemplo, maior responsabilidade dos órgãos de acusação, que tem que individualizar, dizer exatamente o que a pessoa fez, para que ela seja considerada ímproba ou seja desonesta, né, nós vamos perceber, então, que essa nova lei de improbidade ela tem um potencial de qualificar o combate à corrupção. No âmbito do judiciário, aí endereçando a essa questão, o que nós percebemos, isso é bastante evidente, até nos últimos anos, uma certa guinada ao reconhecimento das garantias, né, das garantias do processo. Em alguns casos, evidentemente, se nós formos até politizar a questão, em alguns casos nós não vamos querer que as garantias sejam reconhecidas. Em outros casos, sim. E é interessante perceber que, no próprio caso citado aqui, né, dos procuradores do MPF, a nova lei de improbidade, ela os beneficia. Porque esses atos praticados que estão sendo questionados, na lei antiga de improbidade, elas poderiam muito facilmente ser enquadradas como um ato de improbidade. Já na nova lei, quando exige vontade de ser desonesto, nesse caso, certamente a conduta praticada por esses procuradores não estavam lá buscando ser desonestos. Eventualmente, a gente não pode confundir, né, a simples ilegalidade com a improbidade. O simples administrador que ele é inábil com um administrador que é desonesto. Então, nesse sentido, né, que as garantias que estão agora previstas na nova lei de improbidade e que passam a ser reconhecidas pelo judiciário, elas interessam. É uma trilha de evolução, de certa forma, uma garantia até civilizatória. Infelizmente, em alguns casos, a gente pode discordar.
mas, no geral, isso é positivo.